A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Pergunta número 1, qual é a média da velocidade ou andamento do hino? É a mesma coisa. Para isso a gente pega a nossa velocidade menor, que é 76, e soma com a nossa velocidade maior, que é 84. Isso aqui vai dar um resultado, a gente divide por 2 e aí a gente tem a média. Nesse caso aqui, pessoal, vai dar 80 batidas por minuto, tá? Então essa é a média, 80 batidas por minuto. Número 2, qual é a tonalidade, a sua relativa menor? Para achar a tonalidade, nós devemos analisar a nossa armadura de clave, que hoje está composta por bemóis. A regrinha diz que quando a armadura de clave está composta por bemóis, para nós acharmos a tonalidade, nós devemos pegar o nosso último acidente, que no caso aqui é um Ré, né? Ré bemol, e descer uma quarta, ou seja, uma quarta baixa a partir do último acidente. Então a gente vai descer uma quarta a partir do Ré. Ré, Dó, Si, Lá, tá? Então a tonalidade seria Lá bemol maior, porque o Lá aqui ele é bemol, tá? Então Lá bemol maior. E a relativa menor, a gente pega o tom que a gente acabou de achar, que é o Lá bemol, e eleva uma sexta a partir do tom, ou seja, uma sexta ascendente a partir do tom. Então a gente vai pegar Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, tá? Então fica Lá bemol maior e Fá menor. Terceira, qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Vamos primeiramente descobrir se ele é simples ou composto, porque daí fica mais fácil depois para fazer outras análises. Aí a gente vai analisar a nossa fórmula de compasso, tá? Para achar, e a regrinha diz que toda fórmula de compasso cujo número de cima for 2, 3 ou 4, ou a fórmula de compasso for C ou C cortada, são compassos simples, tá, pessoal? E quando o número de cima for 6, 9 ou 12, é composto. Então, aqui é 4, a gente já sabe que é um compasso simples. Por que é bom a gente achar se é simples ou composto? Para responder a segunda pergunta agora, né, com clareza. Porque a mesma regrinha diz que quando o compasso é simples, o número de cima da fórmula de compasso, ele indica a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso. E no compasso composto é diferente, tá?
A regrinha é diferente. Então o número de cima vai indicar a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso. Está dizendo que é 4. Então eu vou ter 4 tempos, logo meu compasso é quaternário, certo? Então a resposta vai ficar quaternário simples. Pergunta número 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Por que se houver unidade de movimento e unidade de som apenas nos compassos compostos? Como a gente viu que esse compasso é simples, não vai ter. Mas temos unidade de tempo e unidade de compasso, tá? Então aqui, para descobrir a unidade de tempo e a unidade de compasso, nós vamos usar o quê? A fórmula de compasso. Porque essa informação já vem contida na fórmula de compasso, né? Então, como assim? Bom, nos compassos simples que a gente acabou de ver, a regrinha diz que o número de baixo da fórmula de compasso, ele indica para mim a figura que vale um tempo dentro de cada compasso. Ou seja, já indica a minha unidade de tempo, porque a unidade de tempo nada mais é do que a figura que vale um tempo dentro de cada compasso, certo? Então, eu já tenho a minha unidade de tempo escrita aqui. Agora eu preciso saber que figura que é essa figura número 4, né? Então, para isso a gente vai no quadro comparativo. Então, o quadro comparativo a gente tem aqui, ó, a semibreve é a figura número 1, porque ela é a figura de maior duração, né, utilizada atualmente. Depois, na sequência, nós temos a mínima, que é a número 2. Por quê? Porque ela é a segunda maior? Não, porque eu preciso de 2 mínimas para preencher uma semibreve, ok? Depois eu tenho a semínima, que é a número 4. Por que a semínima é número 4? Porque eu preciso de 4 semínimas para preencher uma semibreve. Ou seja, todas as figuras são sempre comparadas com a semibreve, tá? Depois eu tenho a colcheia, que é a número 8, e assim por diante. Então, todas as figuras são sempre comparadas com a semibreve, tá? Então, já descobri que a figura número 4, que é a que está dizendo aqui na fórmula de compasso, é a semínima, tá? Então, minha unidade de tempo aqui é a semínima, ok? Aí, se a gente for trocar em miúdos aqui, essa fórmula de compasso está dizendo assim, ó. Dentro de cada compasso, eu tenho 4 semínimas, tá? 4 por 4, eu tenho 4 semínimas para preencher um compasso. Depois eu começo outro compasso com mais 4 semínimas. É que 4 semínimas representam para mim 4 tempos. Então eu posso utilizar a figura que eu quiser, desde que não ultrapasse esses 4 tempos, certo? É mais ou menos assim que funciona a questão da fórmula de compasso. Então, para mim achar minha unidade de compasso, o que seria unidade de compasso? É uma figura que sozinha ela preenche um compasso inteiro. A gente acabou de ver que 4 semínimas preenchem um compasso, né? Só que eu não posso usar 4 semínimas como resposta, eu tenho que usar apenas uma figura, né? Porque é uma unidade, né? Unidade de compasso. Então eu só posso usar uma figura apenas, tá? Então qual é a figura que ela sozinha ela tem o valor de 4 semínimas? É a semibreve. Afinal, a semínima é número 4, porque eu preciso de 4 semínimas para preencher uma semibreve. Então, a gente já sabe que uma semibreve equivale a 4 semínimas. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a semibreve como minha unidade de compasso. Então, a resposta vai ficar unidade de tempo semínima e unidade de compasso semibreve. Número 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver? Então aqui, pessoal, a gente vai começar apontando as primeiras figuras que aparecem no hino, né? Então aqui eu tenho, ó, uma colcheia pontuada, seguida de uma semicolcheia, seguida de uma semínima. Depois essas figuras se repetem, aí aqui eu tenho uma mínima pontuada, ok? Aí as figuras vão se repetindo, até chegar aqui, ó. Aqui aparece uma figura que não tinha aparecido ainda, que é uma colcheia simples, né? Sem ponto, sem nada, ok? A gente vai para outra parte. Aqui, pessoal, a gente tem uma mínima sem ponto. Na outra parte nós temos uma mínima pontuada. E aqui a gente tem a colcheia que está dentro da tercina, tá? Que é uma tercina, a gente tem uma colcheia aqui dentro. E para finalizar, a gente tem aqui, ó, uma semínima pontuada que não tinha aparecido ainda, tá bom? Então são 8 figuras que apareceram. A gente vai organizar primeiro as figuras sem ponto, depois as figuras pontuadas, depois se tivesse ligadas a gente organizaria as ligadas. Como não tem, a gente vai depois na sequência colocar a figura que está dentro da tercina, tá? Então vamos organizar isso aqui.
Ó, aparece mínima sem ponto, semínima sem ponto, cocheia sem ponto e semicocheia sem ponto. Aparece mínima pontuada, semínima pontuada e cocheia pontuada, e também aparece uma cocheia dentro da tercina. Então são 8 figuras. Por onde que eu começo, né? Faz de conta que é óbvio que nessa altura do campeonato, né, só de olhar as figuras assim, como eu já descobri a minha unidade de tempo, eu já sei mais ou menos o valor de todas, né? De cabeça, assim, rapidamente, né? Afinal, nós já estudamos mais de 40 hinos, né? Para isso já está acontecendo automaticamente na nossa cabeça, né? Mas vamos supor que eu estou aprendendo isso aqui agora, eu cheguei nesse vídeo aqui, eu não sei achar o valor das figuras ainda. Então por onde que eu começo? Nós vamos começar pela semínima. Por quê? Porque a semínima é a nossa unidade de tempo, já vem escrito na nossa fórmula de compasso. A semínima é a nossa unidade de tempo, ou seja, ela vale um tempo. Tá? A mínima, ela é maior que a semínima, ela está acima da semínima, então ela é o dobro. Então o dobro de 1 é 2, a mínima vai ser 2 tempos. A cocheia, ela está abaixo da semínima, né? Ou seja, ela vale a metade. Então a metade de 1 é meio. Tá? A semicocheia, ela está abaixo da cocheia, ou seja, ela é a metade da cocheia. Metade é meio, metade de meio é 1/4, tá? Por isso que eu acho importante a gente sempre colocar da maior para menor, porque fica mais fácil de organizar a resposta na nossa cabeça, tá? Depois vamos começar com as pontuadas. Eu tenho aqui a mínima pontuada, que é a maior, a semínima pontuada e a cocheia pontuada. Vamos analisar primeiro a mínima pontuada. Por quê? O ponto de aumento, ele aumenta metade do valor da figura onde ele está. Tá? Então a gente tem a mínima, que sem ponto ela vale 2 tempos, mas ela está pontuada. Tá? Então o ponto aumenta metade do valor da figura. Metade de 2 é 1. 1 mais 2 é igual a 3. Então já tem essa resposta. Mínima pontuada, 3 tempos. Depois eu tenho a semínima pontuada. Mesma coisa. O valor da figura mais a metade. A semínima sem ponto vale 1. E o ponto é a metade de 1, que é meio. Meio mais 1 é igual a 1 tempo e meio. Depois eu tenho a cocheia pontuada. Mesma coisa. A cocheia sem ponto vale meio tempo. E a metade de meio é 1/4. Então eu vou somar meio tempo mais 1/4 é igual a 3/4 de tempo. Vocês perceberam como fica fácil assim? Agora a gente chegou na cocheia da tercina, que é um pouquinho mais complicado, tá? O que é a tercina? A tercina é um tipo de quialtra, né? A gente vai ver lá na frente melhor, aonde aparecem 3 notas, né? 3 figuras, aonde normalmente deveriam aparecer 2, tá? Ou seja, a cocheia a gente já viu aqui em cima que vale meio tempo. Por quê? Na lógica desse compasso, né, dentro de cada tempo eu só posso ter 2 cocheias. Mas apareceu uma tercina, ou seja, dentro de um tempo vão aparecer 3 cocheias. Né? Então eu não posso tocar essas cocheias como meio tempo, porque senão vai dar 1 tempo e meio. Né? E eu não quero 1 tempo e meio, eu quero 1 tempo, elas estão dentro de 1 tempo. Ou seja, eu vou ter que diminuir o valor dessas figuras. Eu vou pegar 1 tempo e dividir por 3, que é a quantidade de figuras que aparece dentro desse tempo. Ou seja, 1 dividido por 3 vai dar 1/3. Então essa cocheia da tercina vale 1/3 de tempo. Tá bom, pessoal? É como se eu pegasse um chocolate e dividisse em 3 partes iguais. Cada parte dessa é 1/3. Sexta, qual é o ritmo inicial? Para descobrir o ritmo inicial, nós vamos analisar as figuras que antecedem a minha primeira barra de compasso, que está aqui, tá? Então eu tenho essas 2 figuras que a gente já viu o valor delas. Eu tenho aqui uma cocheia pontuada, que vale 3/4 de tempo, e tenho aqui uma semicolcheia que vale 1/4 de tempo. 3/4 mais 1/4 é igual a 1 inteiro, né? É igual a 1 tempo. Então eu tenho 1 tempo e já tenho a minha barra de compasso. Obviamente esse tempo ele está localizado no 4º tempo do compasso, né? Porque eu tenho 1 tempo e já termina esse compasso. Então eu tenho um compasso incompleto, eu tenho um compasso que inicia no tempo fraco, porque o 4º tempo a gente já sabe que é fraco, né? Nos compassos quaternários é forte, fraco, meio, forte e fraco. Então eu tenho uma figura que está no 4º tempo, então é fraco. E além disso eu tenho menos que a metade de um compasso, porque meu compasso é quaternário, né? Tem 4 tempos. E a metade de 4 é 2, eu só tenho 1 tempo. Então eu tenho menos que a metade de um compasso. Então eu tenho 3 características que definem para mim que esse ritmo inicial é anacrúsico ou anacrústico, tá? Quais são essas características?
Primeiro, compasso incompleto. Segundo, música começando no tempo fraco. E terceiro, menos que a metade de um compasso. Parece que não é importante, mas mais para frente vocês vão saber que é importante fazer essa análise do compasso ter menos da metade ou mais da metade, tá? Não é sempre que vou dar já um spoiler aqui, não é sempre que um compasso incompleto é anacrúsico, tá, pessoal? Lá na frente a gente vai aprender melhor a respeito disso, ok? Sétima, qual é a terminação da primeira frase, masculina ou feminina? Analise todas as vozes, tá? Então, o pessoal tem errado bastante nas respostas aí, porque tem analisado às vezes só a voz do soprano e esquece das outras vozes, tá? Então, muito bem. Aonde que está a terminação da frase? No inário, pessoal, a gente tem a indicação. Vírgula de respiração pequena, que no caso do inário está aqui, indica para mim o fim da semifrase. Vírgula de respiração grande, que no caso do inário está aqui, indica para mim o fim da frase, tá? Então é importante a gente fazer essa análise. Apesar de que nesse hino, se o fim da frase fosse aqui, a terminação seria a mesma, tá? Muito bem, então a gente vai analisar o nosso fim de frase aqui. A gente tem que analisar a última figura que antecede a respiração, tá? A respiração tá aqui, ó. Então a última figura que antecede em todas as vozes é essa mínima pontuada. A mínima pontuada a gente já viu que vale 3 tempos. Agora, o que eu tenho que analisar é aonde que essa figura se inicia. Em que tempo que essa figura se inicia? Nesse caso, ela se inicia no primeiro tempo. Olha, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, respiração, e o quarto tempo tá aqui, ó, tá? Então, nesse caso, pessoal, a terminação é masculina em todas as vozes. Por quê? Porque a nota, a figura, a nota, né, como queiram, ela se inicia no primeiro tempo, no tempo forte, no tempo 1. Então, nesse caso, nós temos aqui a terminação masculina, tá? Então, resposta, terminação masculina em todas as vozes, tá bom? Oitava, se houverem, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Então, analisando essa primeira parte, não temos ligadura, na segunda, muito menos. Então, resposta, não aparecem ligaduras nesse hino. Nona, se houver, explique síncopas em quais compassos aparecem. Para que essa análise funcione, eu preciso saber o que é síncopa. Afinal, como que eu vou achar uma coisa que eu não sei o que é? Então já preciso ter guardado na minha cabeça certinho qual é a definição de síncopa para que eu possa procurar. Mas como nós falamos no começo do hino, né, esse estudo ele precisa ser mais dinâmico para o vídeo não ficar muito grande, além do que já é, né? Então, a gente só vai se aprofundar nos assuntos específicos quando tiver no hino. Quando não tiver, a gente só vai falar que não tem e adiantar. É o caso desse hino aqui. Nós não temos síncopa nessa primeira parte e também não temos na segunda. Então, resposta, não aparecem síncopas, tá? Ou síncope, né? Tanto faz. Décima, se houver, explique contratempos em quais compassos aparecem. É a mesma coisa, tá, pessoal? Preciso saber o que é certinho já para eu poder procurar aqui. Nesse caso aqui nós não temos contratempo em nenhuma das duas partes, então resposta, não aparecem contratempos. Não vamos nos aprofundar, tá? 11ª, se houver, explique que alteras em quais compassos aparecem. Muito bem, pessoal, mesma situação. Eu tenho que saber o que é que altera, tá? Saber a definição na minha cabeça e procurar. Nesse caso, pessoal, a gente já viu lá atrás que aparecem tercinas. Se aparece tercina, obviamente aparece quiáltera, porque a tercina é a única quiáltera que aparece no nosso cenário. E fica fácil de ver a tercina no hino, né? Mas a gente vai começar por onde? Eu já sei que tem, então eu vou começar enumerando os compassos, já que eu vou ter que colocar na resposta em qual compasso aparece, né? Então, muito bem. Então, lembrando sempre que o meu compasso número 1 começa aqui. Porque nesse caso aqui eu tenho um compasso que tem menos que a metade do seu valor. Então, quando eu tenho um compasso que tem menos que a metade do valor, eu não considero ele como um compasso, tá? Então, meu compasso número 1 tá aqui, ó, tá? Número 2, 3 e assim por diante, tá bom? Vamos para a segunda parte. Aí a gente tem aqui o compasso 9, 10 e assim por diante, tá, pessoal? Então, nós temos nesse hino 16 compassos.
Então, muito bem, o que é que altera? Que altera são grupos de notas que aparecem a mais ou a menos do que normalmente deveriam aparecer. No caso, né, como a gente acabou de falar, que altera pode aumentar a quantidade de figuras que deveriam aparecer dentro do compasso ou diminuir, né? Mas no nosso cenário, a única que altera que aparece é a tercina. Nessa primeira parte não tem, então vamos passar para a segunda parte. Aqui no compasso 9, pessoal, a gente tem uma tercina aqui, ó. Como que eu identifico a tercina? Rapidamente, só de olhar. Eu identifico porque no nosso cenário, tá, pessoal? Regrinha do nosso cenário, eu já peguei partituras que não aparecem desse jeito, mas no nosso cenário sempre vai haver essa indicação, ó, que é essa barrinha de união com o número 3 em cima aqui, ó. Então a gente já sabe que aqui se trata de uma tercina. Então se aparece tercina, automaticamente aparece que altera, tá? Então qual é o compasso que aparece? É o compasso número 9. Então a resposta vai ficar: que altera são grupos de notas que aparecem a mais ou a menos do que normalmente deveriam aparecer e aparecem no compasso 9, tá bom? 12ª, se houverem, classifique as fermatas e as explique. Nesse caso, no caso específico desse hino, nós não temos fermata nessa primeira parte nem na segunda. Então não precisa explicar nada, a gente só vai colocar que não aparecem fermatas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido as explicações. Se não entenderam, ficou alguma dúvida, podem estar comentando aí embaixo que nós respondemos todos os comentários, tá bom? Às vezes demora um pouquinho, mas a gente está respondendo todos os comentários aí. Agora a gente vai ficar com a linguagem rítmica e o solfejo nas 4 vozes do hino, ok? Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 469. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Taif, tá, tá, taif, taif, tá. Taif, tá, 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 tá. Taif, tá, tá, taif, taif, tá. Taif, tá, ti, tá, tá, tá. Taif, tá, 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 te, ti, tá, tá. Taif, tá, tá, taif, taif, tá. Taif, tá, 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 ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, ti, tá, tá, tá. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 469. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Taif, tá, tá, taif, taif, tá. Taif, tá, 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 tá. Taif, tá, tá, taif, taif, tá. Taif, tá, ti, tá, tá, tá. Taif, tá, 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 te, ti, tá, tá. Taif, tá, tá, taif, taif, tá. Taif, tá, 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 ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, 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 tá. Hino 469, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Taif, tá, tá, taif, taif, tá. Taif, tá, 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 tá. Taif, tá, tá, taif, taif, tá. Taif, tá, ti, tá, tá, tá. Taif, 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 tá, tá, ti, ti, taif, taif, tá. Taif, tá, tá, taif, 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 tá, 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 ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, 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 tá. Hino 469, linguagem rítmica, voz do baixo.
2, 3, 4. 2. Tai, fi, ta, ta, tai, fi, tai, fi, ta. Tai, fi, ta, 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 ta. Tai, fi, ta, ta, tai, fi, tai, fi, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ta, ta. Tai, fi, ta, ta, te, ti, tai, fi, ta. Tai, fi, ta, ta, tai, fi, 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 ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Solfejo da voz do soprano do hino 469. 2, 3, 4. 2. Lá, si, do, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, ré, do, si, mi, si, lá. Lá, si, do, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, si, do, ré, mi, ré, do, lá, si, lá, fá, mi, do, ré, mi, lá, do, mi, ré, do, si, mi, ré, do, ré, do, si, lá, fá, mi, lá, si, do, si, lá. Solfejo da voz do contralto do hino 469. 2, 3, 4. 2. Do, ré, mi, fá, fá, mi, fá, mi, ré, dó, ré, mi, mi, sol, lá, sol, mi, fá, ré, dó, lá, si, dó, mi, lá, sol, fá, lá, ré, dó, mi, fá, mi, ré, dó. Hino 469, solfejo, voz do tenor. 2, 3, 4. 2. Mi, lá, sol, mi, lá, sol, lá, si, lá, sol, lá, fá, sol, mi, ré, si, lá, do, ré, lá, mi, lá, do, si, lá, sol, lá, si, lá, mi, ré, lá, sol, lá. Hino 469, solfejo, voz do baixo. 2, 3, 4. 2. Lá, ré, lá. Lá, mi, lá. Mi, lá, ré, do, si, lá. Lá, si, mi, sol, lá, ré, lá, sol, lá, mi, fá, sol, lá, ré, fá, lá, do, ré, mi, lá.
Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.